Oi, gente! Oi, segundo médio, professores, todos os profissionais da rede de educação do nosso estado de São Paulo. Que delícia poder estar com vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Sejam bem-vindíssimos. Vou saudar também o nosso querido professor Marconi, bem-vindíssimo também. E hoje a gente vai abordar um tema assim, esse tema é sensacional, porque o professor Marconi vai conversar com a gente sobre filosofia e gênero. Então, vou contar para vocês, para a gente começar a nossa aula, qual é o conteúdo que aparece aí na tela para vocês. O conteúdo é Filosofia, Política e Ética, Homens e Mulheres. E esse conteúdo, então, está inserido na seguinte habilidade: analisar a condição dos seres humanos a partir da reflexão filosófica sobre as diferenças e igualdades entre homens e mulheres. O professor Marconi sempre começa a aula já sugerindo uma breve atividade, uma pesquisa, para vocês realizarem, se puderem, aí na casa de vocês. E dessa vez, então, quais são as sugestões de pesquisa do professor? Que vocês busquem mais informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre a ideia de desigualdade de gênero, como ela acontece na prática, sobre um conceito interessante, que é o conceito de lugar de fala. Seria muito legal se vocês pudessem pesquisar um pouquinho sobre isso e também dar uma investigada um pouco melhor aí nas informações que a gente dispõe sobre a história, né, os dados do movimento feminista. Beleza? Eu tô ansiosa, eu acho que vai ser legal. Vamos embora, vamos começar? Com ela do lado, gente, não tem como não ser bom, né, galera? Vejam bem, gente, inclusive pegando o gancho aqui no que a Fê trouxe para nós, no final da nossa aula, né, no nosso penúltimo slide, eu vou deixar a indicação de um vídeo, né, um link do YouTube, onde tem um breve histórico do movimento feminista muito interessante, para ajudar a gente a conhecer e também desconhecer, porque em alguns momentos, né, invocando aqui a douta ignorância do Sócrates, às vezes a gente acha que sabe e não sabe, e por conta disso nós construímos preconceitos, preconcepções que prejudicam a nossa visão aí de diversas coisas. No nosso caso hoje, no tema filosofia e gênero, a questão do movimento feminista. Tá? É muito bom ter vocês aqui conosco, vocês professores que fazem um verdadeiro trabalho, né? Nós estamos aqui para apoiá-los, para ajudá-los, né? Para complementar o trabalho maravilhoso e heróico que nós todos temos realizado nesse período de pandemia. Você, aluno, também, é um prazer ter você aqui conosco e todos os demais envolvidos, pais, familiares, pessoas da Secretaria da Educação. Como a gente sempre faz, nós iniciamos as nossas aulas trazendo um questionamento, né? Uma pergunta que ajuda a gente a entender o sentido. Para que falar de filosofia e gênero? Para que discutir a condição dos seres humanos a partir da reflexão filosófica, das diferenças entre homens e mulheres? E aí, nesse sentido, a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui hoje é: quais semelhanças e diferenças você percebe entre mulheres e homens atualmente? Vejam bem, quais semelhanças e diferenças você percebe entre mulheres e homens atualmente? 90 segundos e a gente volta com a contribuição da Fê.
Ai, Marconi, ó, não deu tempo de ler todas as mensagens, né? Impossível. Impossível, mas assim, eu tentei selecionar um número, alguns bem representativos que apareceram várias vezes. Ó, a primeira mensagem que apareceu no chat, logo que você fez a pergunta, foi a Viviane. Ela foi rápida no gatilho. Ela escreveu assim: bom, diferenças entre homens e mulheres eu detecto na desigualdade de direitos. Daí eu acho que é importante a gente falar, a Viviane, ela trouxe um ponto bem interessante. Talvez a gente possa esmiuçar isto, lembrando que os direitos são os mesmos. A maneira como eles se efetivam é que leva a diferenças, né? Legal. Aí, o professor Jair disse que, bom, é bem perceptível a diferença de salário, né? Nicole diz que há diferença de oportunidades. E o pessoal se focou mais nas diferenças. Mais uma resposta que me chamou a atenção foi a da Amanda. Ela disse que tem semelhanças, porque ambos os gêneros são muito capazes e muito inteligentes. Obrigado, hein, Amanda? A gente tem essa tendência, né, essa inclinação a olhar para essas diferenças, para o que falta, né, e deixar de olhar a igualdade. Eu acho muito interessante, pegando um outro exemplo, um outro contexto, não é o contexto de gênero, né? Mas quando o atual Papa assumiu a liderança da Igreja Católica, muita gente questionava, né, algumas posturas que ele tomava, algumas falas dele até relacionadas a esses temas. E eu lembro de uma fala dele muito interessante em que ele disse o seguinte, né, com relação a outras religiões. Ele falava: eu vou me preocupar com aquilo que nos une, né, e depois a gente se preocupa com as nossas diferenças. É importante a gente focar também nessas igualdades. Talvez a gente dê tanta atenção para os problemas que a gente deixa de construir a igualdade. Eu tenho um amigo que ele fala que muitas lideranças são lideranças que só apagam incêndios. Elas nunca constroem nada, porque elas estão sempre apagando os incêndios que acontecem em outras obras. Talvez a construção de uma igualdade entre homens e mulheres também passe por essa ideia, de não apenas atacar as desigualdades, mas de promover a igualdade. Falado disso, gente, a gente vai trabalhar nesse primeiro momento um texto da professora Alicia Puléu. E esse texto se chama Filosofia e Gênero, da memória do passado ao projeto de futuro, tá? E aqui eu quero fazer uma observação muito importante, gente. Esta aula, ela foi pensada em 2 aulas. Eu vou dar aula para vocês aqui hoje, na semana que vem nós vamos ter a segunda aula. E por que eu acho importante falar isso? Nesta primeira aula, nós vamos trabalhar as visões preconceituosas, digamos assim. E na aula que vem nós vamos trabalhar a crítica, né? E acho muito importante deixar isso registrado, porque talvez durante a aula vocês pensem: nossa, mas ele só mostrou o como que existe preconceito, o como que existe um pensamento que estabelece a desigualdade, como que a mulher vive numa condição de inferioridade muitas vezes, vejam bem, numa condição, e não apresentou saídas, não apresentou críticas. Essa aula foi pensada em essa habilidade foi pensada em 2 aulas. Então, na semana que vem, nós vamos trazer as críticas, inclusive críticas de mulheres, né, dentro do campo da filosofia. Falado disso, e como eu disse para vocês, dentro desse texto da professora Alice Puléu, ela trabalha a noção do iluminismo, de como o iluminismo era um pensamento, foi uma corrente de pensamento, melhor dizendo, que pregava, que defendia a autonomia, né, a capacidade de agir por si mesmo, de pensar por si mesmo, mas mesmo esta corrente se descolando do dogmatismo, se descolando da crença, mesmo essa corrente carregou consigo em alguns momentos, em alguns pensadores, ainda esta visão de que homens são homens, mulheres são mulheres, e quando se trata de direitos e funções, eles têm direitos em funções diferentes. Então vejam bem, quando a gente pega, por exemplo, a ideia de Kant, né, e mesmo a ideia de Rousseau presente na sua obra Emílio, o que é que a gente encontra, por exemplo? Rousseau vai dizer, olha, a educação ela tem a função de levar ao desenvolvimento autônomo da personalidade. Isso é um pensamento iluminista. A educação serve para desenvolver a autonomia. Lembrando que a autonomia é a capacidade de pensar por si mesmo, de autolegislar-se, né, de criar uma regra para si mesmo. Eu costumo brincar, gente, quando eu dava aula para os alunos lá na escola, né, na sala de aula mesmo, e eu costumava brincar assim: gente, vocês querem saber o que é autonomia? É muito simples. Quando você coloca o celular para despertar, porque você fala, eu tenho que acordar a determinada hora, né? Você acorda ou você enrola? Né? Ou, por exemplo, quando você fala,
amanhã, ou segunda-feira, porque normalmente é sempre na segunda, né? Eu vou começar a fazer exercício, eu vou começar a fazer dieta, eu vou começar a estudar, e aí quando chega segunda-feira você não estuda, não faz dieta, nem faz exercício. Isso significa falta de autonomia, porque o autônomo não é aquele que faz o que quer, é aquele que não precisa que alguém lhe diga, ó, é hora de acordar, é hora de se exercitar, é hora de comer melhor, é hora de estudar, porque ele é capaz de, por si mesmo, perceber. É hora de se exercitar, de comer, de estudar, de levantar. Isso é autonomia. E isso está preconizado já lá em Rousseau. Ele dizendo, essa é a função da educação, formar indivíduos autônomos. E não só desenvolver essa autonomia, mas uma autonomia ligada à personalidade, ou seja, construir um eu que não está preso a amarras, que não está preso a imposições. Por sua vez, nós temos o Kant com uma frase muito famosa, né, que diz, ouse saber, né, ouse pensar por si mesmo, ouse refletir. Quando a gente vê essas expressões, uma defesa de autonomia, um ouse saber, nós temos a impressão de que, olha, a partir desse momento, essa desigualdade começa a diminuir. Afinal de contas, também cabe às mulheres ousar saber. Também cabe às mulheres desenvolver a sua autonomia na personalidade que possuem. Mas na prática, a gente percebe que nestes autores não é bem assim que acontece. E isso acontece porque eles estão dentro de um contexto, gente. E é importante a gente lembrar disso. Todo pensador, ele é fruto de um contexto. E qual que é o contexto da época, né? Qual que é a condição na qual Kant, né, e Rousseau escrevem? É um contexto onde se está numa sociedade burguesa, né, na qual o homem é o provedor. Aquela ideia do homem que traz o sustento, e não só o sustento, mas traz o provento, traz o dinheiro, a riqueza, o patrimônio para dentro da família. Ele é um ser que age no mundo da política, ou seja, no mundo do poder, no mundo das decisões e no mundo do trabalho, que é de onde vem a riqueza. E qual que é a consequência dessa visão de mundo, dessa visão burguesa, onde você tem a vida do trabalho, a vida política, a vida provedora e a vida privada? A consequência disso é justamente uma separação entre público e privado. Você estabelece duas esferas de vida, a vida particular e a vida pública. E qual que é a vida que é mais valorizada? A pública. E quem é o agente no campo público, nesse contexto? O homem. Então o homem acaba adquirindo um certo valor construído socialmente por conta dele ser o agente da esfera pública. Enquanto a mulher, que é um grande agente na esfera privada, fica escondida, fica diminuída por conta dessa separação de esferas, de mundos público e privado. Como que isso se apresenta na prática? Vejam as ideias que Kant e Rousseau defendiam com relação à mulher. Os mesmos pensadores que falaram ousem saber, que falaram que é importante a educação desenvolver a autonomia. Veja o que Kant dizia, por exemplo. A função da mulher é civilizar os homens, polir seus toscos modos, sendo elas mesmas incapazes de realizar juízo moral. O que é que Kant está dizendo? Primeiro, a função da mulher só tem sentido em função do homem, né? Tanto que a mulher sem homem é uma mulher incompleta, porque a função dela é exatamente civilizar, educar, né? Porque o homem ele é brutal, ele é animal, ele é bárbaro. E nesse sentido cabe à mulher poli-lo, né? Polir seus toscos modos, refiná-lo. Mas vejam bem, elas têm essa função, mas elas não são capazes de realizar juízo moral. A mulher por si mesma, na visão do Kant, não tem essa condição de estabelecer o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Ela civiliza o homem para que o homem diga a ela o que é e o que não é, o que deve e não deve ser feito. Vejam em Rousseau, por sua vez. Rousseau vai dizer, a função da mulher é criar os homens quando pequenos e cuidar deles quando idosos. Né? Quantas vezes, talvez até no nosso ambiente familiar, a gente já não ouviu essa frase? Poxa, é muito bom ter uma filha menina,
Porque a menina vai cuidar dos pais quando os pais ficarem idosos. Exatamente. Né? Tem que ter, quando você tem um menino, o menino vive a vida dele, né? Barco que segue. A menina não, a menina ela já carrega essa responsabilidade, né? Cuidá-los quando pequenos e quando os pais ficam idosos, velhos, também cuidar deles. E mesmo na questão infantil, né? Eu sou o mais velho na minha casa. Eu não tive muitas responsabilidades com a minha irmã, que é cerca de 5 anos mais nova do que eu. Mas eu tenho certeza que se a minha irmã fosse a mais velha, ela teria que ter cuidado muito mais de mim. Né? Ela teria que ter a responsabilidade, olha, de fazer uma comida muitas vezes. Enfim, de cuidar mesmo. Coisa que eu nunca tive. Né? Então, é importante a gente perceber como esse pensamento ele vai se reproduzindo. Né? E uma questão muito prática disso a gente percebe na própria proposta que Rousseau traz da educação de Sofia. Né? O Emílio é a criança ideal de Rousseau, né? Trazendo a ideia da educação ideal do menino. Só que o Rousseau ele também apresenta a mulher ideal. Né? E essa mulher ideal que ele chama de Sofia, vejam só nessa tabelinha quais eram os elementos que faziam parte, né, que eram os componentes da educação dela. Ela deveria limitar-se ao dever para com os homens. Né? Vejam bem, é limitar-se ao dever. Você tem obrigações com os homens. E a educação da Sofia deve ser limitada a isso, a cuidar do homem, a fazer bem ao homem. Tornar a vida agradável e doce. Então é função da mulher, a mulher tem que ser ensinada a fazer da vida familiar, da vida privada, o mais calma, a mais doce, a mais agradável possível. Ela deve aprender a ser submissa, ela deve aprender a viver para os outros, em função dos outros. Ela deve aprender a manter as aparências. Eu brinco, sabe aquele negócio de sorriso da aeromoça? O avião está caindo e a aeromoça está com um sorriso no rosto. Então, senhores passageiros, acabou para nós. Né? Tá ali, né? Mantendo. Tem que manter as aparências. Tem que manter as aparências. Além disso, ela tem que... Vejam bem, gente, tudo isso é como que a mulher deve ser educada. Ela tem que ser ensinada a agradar. Ela tem que ser ensinada a ser útil. Ela tem que ser ensinada a aconselhar e consolar. Ela deve ser ensinada a ser amável e honrosa. E principalmente é uma palavra minha, tá, gente? É só uma ligação para o nosso último item. Aprender a fingir. Né? Era isso que Rousseau defendia como educação ideal da mulher. Por favor, Fê. Marconi, eu acho que cabe aqui uma palavrinha um pouquinho sobre contexto histórico, né? Sim. Porque assim, o chat está pegando fogo. As pessoas estão explodindo de rancor, Que né? isso, gente. Contra o Rousseau. Eu acho que cabe, assim, uma palavrinha breve, né? Na verdade, pessoal, assim, só para a gente pensar um pouquinho e relativizar um pouquinho também quando a gente trata de autores que não pertencem ao nosso contexto, ao nosso tempo histórico. O anacronismo. Não é? Para a gente não incorrer no erro do anacronismo. O que é o anacronismo? É a gente julgar com o olhar de hoje atores sociais, nesse caso são escritores, né, pensadores, que viveram em um outro momento em que estas ideias que nós temos hoje sequer pensavam em existir, né? Então, se bem que, bom, talvez... a gente possa ainda relativizar isso, né? Porque as ideias a respeito da libertação feminina, elas já datam de bastante tempo. Mas, assim, para a gente não cair num rancor, né? Contra as ideias de um determinado autor, porque, sabe, gente, os autores, todos nós, os autores, eles são frutos do seu tempo. E como frutos de seu tempo, estão inseridos num caldo de ideias que vão aparecer na obra deles, né? Com certeza. Então, Obrigado, Fê. Gente, o meu objetivo aqui, vejam bem, por isso que é importante a gente contextualizar. Eu quis mostrar para vocês como mesmo num período onde se começa a falar de autonomia, justamente por conta do tempo, do contexto e da época, ainda existe essa diferenciação, porque ela é uma diferenciação da época, né? Eu disse isso para vocês, no contexto burguês, vida privada e vida particular, vida privada e vida pública são vidas diferentes.
E a mulher, ela é a atriz da vida privada, o homem é o ator da vida pública. Então, por conta disso, ele ganha esse destaque. E isso vai se expressar, obviamente, nessas obras, né? Não estamos dizendo aqui, olha como Kant era machista, olha como Rousseau era machista, né? Vamos queimar as obras de Rousseau, né? Daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo isso, né? Vamos queimar as obras de Rousseau. Não, não é isso. É só a gente perceber como que esse pensamento ele se constrói com o tempo. A ideia é justamente essa. E na aula que vem eu vou trazer alguns autores que são justamente contemporâneos a Rousseau, e que vão mostrar, inclusive, como já havia já começava-se a discutir essa revalorização da mulher, essa transposição deste preconceito. Mas isso leva tempo. Por isso que não só na filosofia, né, Fê, mas em outras obras a gente costuma falar, existem pensadores que estão além do seu tempo. Por quê? Porque o tempo deles não é esse, né? São pensadores que só lá na frente eles vão fazer sentido ou vão justificar, porque agora o contexto, falando aí na linguagem do Hegel, né, o espírito da época, agora ele consegue entender essa visão, né, consegue entender essa ideia. Falado disso, né, quero fazer algumas observações importantes aqui. São 3 observações. Primeira delas, Emílio, gente, ele é um relato imaginário que pretende orientar pedagogicamente, para, por meio da infância, na qual se pode ter, segundo Rousseau, vestígios do homem em estado de natureza, aprimorar o homem que vive em sociedade. Então, a função do Emílio, esse relato imaginário, é aprimorar o homem que vive em estado, que vive em sociedade, que perdeu a liberdade natural, né? Esta obra, a qual entende que a infância é um elemento que pode ser universalizado, ou seja, que funciona de uma maneira universal em todas as crianças, em todas as pessoas, se fundamenta no resgate e no aprimoramento a partir de uma ideia de um estado de natureza que foi bom para a humanidade. Vale a gente lembrar que Rousseau dizia que a natureza é um estado melhor que o estado social. E a criança ela está mais próxima do estado natural, justamente porque ela ainda não foi corrompida, digamos assim, pela sociedade. E é por isso que no Emílio, Rousseau traz essa ideia. Não se pretende, olha o nosso último item aí, não se pretende aqui generalizar o pensamento iluminista, mas apenas apresentar alguns recortes que destacam a presença da desigualdade entre homens e mulheres nesse movimento, né, que com o tempo foi se construindo de maneira diferente. Por exemplo, eu dizia aqui para vocês, olha, o Kant tinha uma visão lá diferente da função da mulher, embora ele falasse do ouse saber. Quer dizer que o ouse saber não serve para Maria Fernanda hoje? Claro que serve, né? Quer dizer que essa proposta de educação autônoma da liberdade que o Rousseau preconizava não serve hoje para Maria Fernanda? Não só serve, né? É essencial essa valorização da autonomia. Então, embora naquele período não se dirigisse às mulheres, hoje é sim um elemento essencial. Vamos avançar um pouco no tempo, né? Algumas dezenas, aí, boas dezenas de anos, né? Para ver uma outra concepção de mulher, né? Agora, no ano de 1924, numa revista chamada Revista Feminista, foi publicado um artigo que se chamava O Decálogo da Esposa, né? E esse artigo, ele traz uma espécie dos 10 mandamentos da mulher. E esses 10 mandamentos, ele vai dizer o seguinte, de uma maneira bem rápida. Ama teu esposo acima de tudo, na terra, e ama o teu próximo da melhor forma que puderes. Mas lembra-te de que a tua casa é do teu esposo e não do teu próximo. Trata teu esposo como um precioso amigo, como a um hóspede de grande consideração, e nunca como uma amiga a quem se contam as pequenas contrariedades da vida. Não fique enchendo seu esposo com pequenos problemas. Terceiro, espera teu esposo com teu lar sempre em ordem, arruma a casa. E o semblante risonho, com um sorriso no rosto. Mas não se aflijas excessivamente, se alguma vez ele não prestar atenção nisso, ele não reparar. 4. Não lhe peças o supérfluo para o teu lar. Pede-lhe sim, caso possas, uma casa alegre e um pouco de espaço tranquilo para as crianças. 5. Que teus filhos sejam sempre bem arranjados e limpos. Que tu estejas sempre aciada com eles. Que ele, ao vê-los assim, possa sorrir satisfeito. E que essa satisfação o faça sorrir quando se lembre dos seus, em estando ausente. 6. Lembra-te sempre de que casaste para partilhar com teu esposo as alegrias e as tristezas da existência. Quando todos o abandonarem, fica tu a seu lado e diz-lhe, aqui me tens, sou sempre a mesma.
7. Se teu esposo possuir a ventura de ter a sua mãe viva, sê boa para com ela. Vamos amar a sogra, mulheres. Pensando em todas as noites de aflição que ela passou para protegê-lo na infância, formando um coração que um dia havia de ser teu. 8. Não peças à vida o que nunca ela deu a ninguém. Pensa antes em ser forte e útil. Assim você poderá ser feliz. 9. Quando as mágoas chegarem, não te acovardes. Luta, luta e espera na certeza de que os dias de sol virão. Este eu acho que é o melhor, gente. 10º mandamento. Se teu esposo se afastar de ti, espera-o. Se ele tardar em voltar, espera-o. Se ele te abandonar, espera. Porque tu não és somente a sua esposa, és ainda a honra do teu nome. E quando um dia ele voltar, há de abençoar-te. E aí, Fê, gostou? Ó a Vitória aqui. Nossa, professor Marconi, parece algo que assim, a minha avó de repente ia falar. Vejam bem. Esse texto é de 1924, gente, né? Então vai fazer seus 100 anos. Mas para a gente perceber como que leva-se um bom tempo para a gente construir um pensamento diferente. Não se muda do dia para a noite, né? E como a Fê disse, nós somos fruto de um tempo. Eu falava para vocês, por exemplo, eu não fui educado, eu não fui ensinado a cuidar como se eu tivesse sido uma filha, teria sido cuidado. Minha mãe, ela conta que com 9 anos de idade a minha avó ensinou ela a cozinhar. Uhum. E eu, gente, até hoje cozinho muito mal, me viro. Marconi. Eu cozinho muito mal. Mas, gente, em minha defesa, né, eu tenho a Maria Clara, né, e eu acho bonito, as pessoas falam assim, a Maria Clara ela tem 2 mães, que o Marconi é uma segunda mãe. Eu faço tudo, gente, só tem uma coisa que eu não faço para minha filha, que é cortar a unha, porque eu morro de medo. Eu tenho medo de cortar o dedinho lá da pequena Maria Clara, mas sempre fiz tudo, gente. Dei banho, trocar fralda, dar comida, brincar, tudo, sempre fiz tudo. E por quê? Porque eu lembro que quando a minha filha nasceu, a gente morava próximo da minha sogra, e aí a minha sogra ficava, Marconi, se você precisar de ajuda, e na minha cabeça eu ficava assim, se ela pode, eu também posso. Lógico. Né? Por que eu não vou saber fazer? Uhum. Né? Nós somos iguais. Né? Por que uma mulher sabe dar um banho numa criança e eu não vou saber dar um banho numa criança? Né? Por que uma mulher vai saber fazer uma comida e eu não vou saber? Por que uma mulher vai saber trocar uma fralda e eu não sei? Então eu sempre fiz tudo, gente. Justamente porque eu tinha essa mentalidade. Se elas podem, eu também posso. Né? O que vale para muitas das mulheres. Se eles podem, nós também podemos. Mas vejam bem, eu não estou aqui me vangloriando, gente, por favor, mas eu sei que eu sou uma exceção à regra. Se vocês conversarem com a maioria dos pais, dificilmente vocês vão encontrar homens que têm essa ideia de vou dar banho, vou trocar a fralda, vou colocar para dormir. A minha esposa trabalha de turno, gente. Minha sogra ficava desesperada. Né? Como é que essa criança vai dormir, sendo que a mãe está longe agora, trabalhando à noite, com esse menino? E dormia que uma beleza comigo. Porque eu sempre tive isso em mente. Eu posso, eu consigo. Né? Mas se a gente fosse pegar o espírito da época, digamos assim, minha sogra quer ficar dormindo com a minha filha. Por quê? Porque eu sou homem, então eu não posso ficar. Minha sogra que ia ter que dar todos os banhos, ia ter que trocar todas as fraldas quando a minha esposa estivesse ausente, porque eu sou homem e eu não poderia e não saberia fazer isso. Uhum. Então é importante a gente pensar nisso, tá, gente? Galera, avançando um pouco, né, só relembrando vocês o nosso conteúdo e a nossa habilidade, nós estamos falando aqui sobre filosofia política e ética, homens e mulheres, e a habilidade que a gente quer desenvolver aqui é analisar a condição dos seres humanos a partir da reflexão filosófica sobre as diferenças e igualdades entre homens e mulheres. E nesse sentido eu trouxe uma sugestão de pesquisa que foi analisarmos a Lei Maria da Penha, que a gente vai falar um pouco mais dela na semana que vem, pesquisar sobre desigualdade de gênero de uma maneira mais ampla, pesquisar sobre o conceito de lugar de fala, isso vale não só para a reflexão de gênero, mas de racismo e diversas outras reflexões ligadas a essa questão, e também pesquisar a história do movimento feminista. Falado disso, tem uma problematização para vocês aí, 60 segundos, né, porque hoje eu estou falando muito, acho que hoje nós estamos falando muito, Nossa, né, Fê? que deu na gente, a gente não para. A gente está metralhando hoje. Então vai ser 60 segundos, peço desculpa a vocês por isso, mas a gente não quer abrir mão dessa interação. E eu quero que vocês respondam o seguinte: quais consequências práticas as semelhanças e diferenças entre homens e mulheres provocam em nossa sociedade? Na prática, quais são as consequências das semelhanças que temos e das diferenças que temos na nossa vida social? 60 segundinhos e a gente volta com a contribuição da Fê.
Olha, Marconi, as respostas aqui no chat foram praticamente unânimes. Assim, que a grande maioria das pessoas colocou que essas diferenças, assim, em termos práticos, acabam trazendo desigualdades e preconceitos. Perfeito. Gente, obrigado, embora a gente sempre peça que a gente sempre aprofunde a reflexão. Eu sei que hoje a culpa é minha, né, fazendo a meia-culpa aqui. O nosso tempo de reflexão, de resposta ficou curto, né, mas ainda assim agradeço essa interação de vocês. Gente, vamos analisar rapidamente quais são algumas diferenças que a gente percebe. Eu perguntei para vocês quais as consequências, né, dessas diferenças e semelhanças na nossa sociedade atual. Vejam bem o que já mudou, desde aquele decálogo da esposa e dos textos que a gente analisou aqui, das ideias, melhor dizendo, de Rousseau e Kant. A mulher saiu da esfera exclusiva do lar e da dependência do casamento. Então nós temos uma mulher que hoje trabalha fora de casa, que atua fora de casa, porque não é simplesmente trabalhar, é atuar, é ser ativo, né, fora da esfera privada e que não é mais dependente do casamento. Nós temos hoje a ocupação dos mesmos postos de trabalho, tais como na construção civil, né, na força militar e policial, nas diretorias executivas de empresas. Por exemplo, ainda podemos citar mulheres que são motoristas, que é uma função que hoje ainda se atribui muito ao homem, e que são ocupantes de cargos públicos e políticos. Então, nós tivemos algumas mudanças. Mas aí eu pergunto para vocês, estas mudanças, gente, elas são suficientes para dizer que a desigualdade ela foi superada? Dá para a gente dizer, a partir dessas transformações, a partir dessas mudanças, que agora a gente não tem mais desigualdade entre homens e mulheres? É óbvio que não. Né? Eu ia dar esse tempo para vocês responderem, mas como o nosso tempo está curto, a gente sabe que não é suficiente falar que, olha, agora a mulher saiu da esfera privada, agora a mulher ocupa os mesmos postos que o homem, então a desigualdade acabou. Não, ela não acabou. E por que ela não acabou? Vejam bem, uma coisa que já foi citada aqui, que a Fê trouxe para a gente, desigualdade salarial. E aqui eu fiz questão de colocar um apontamento, gente, que a desigualdade social afeta indiretamente os homens, que exercem profissões estigmatizadas como trabalho de mulher, entre aspas. Eu ouvi isso uma vez na faculdade, gente, e isso me abriu muito a mente. E eu vou dar um exemplo claro disso, porque eu vivo isso. A gente viu agora há pouco que a função da mulher, o que é que Kant e Rousseau diziam? Era educar. Então a gente sabe que a profissão da educação ela é muito ligada à figura da mulher, né? E uma vez na faculdade, eu lembro que alguns professores traziam uma reflexão muito interessante sobre isso, porque eles diziam o seguinte, justamente por isso, as profissões que são atribuídas a um trabalho feminino são profissões que historicamente pagam menos. Então você pega, por exemplo, os serviços de limpeza. A gente sabe que sempre foi atribuída à mulher essa função da limpeza dentro de casa, de cuidar do lar. E aí, aquele homem que hoje entra numa empresa que trabalha com a higiene, com a limpeza, ele também vai ganhar um salário menor. Por quê? Porque é uma profissão historicamente atribuída à mulher. A educação. A gente sabe que uma das pautas que muito se levanta na educação é também uma revalorização, uma valorização salarial do professor. E por que isso muitas vezes fica preso? Porque tem-se essa visão de que é uma profissão também atrelada à questão da mulher. E é interessante a gente perceber, gente, o como que na medida em que a remuneração aumenta, a figura do homem aumenta. Parem para analisar. Quantos homens vocês já observaram numa creche? Na educação infantil? Vai para o ensino fundamental 1. Quantos professores são homens? Agora vai para o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Tenho certeza que apareceram mais professores homens. Vai para o ensino médio, vai ter mais homens ainda. Vai para a universidade, é perigoso a maioria ser homem e poucas as professoras. E a gente sabe que na medida em que o nível educacional vai aumentando, né, Fê, o salário também aumenta. Então vejam como que isso afeta indiretamente os homens. Na medida em que eu estou numa função ligada à mulher, o salário vai diminuindo. Então isso nos afeta. Fora isso, nós podemos citar a violência doméstica, que é um outro fator que apresenta como que ainda existe desigualdade entre homens e mulheres. Além disso, ainda temos outras coisas que podemos citar, como a dupla ou até a tripla jornada de trabalho, ou seja, a mulher ela trabalha fora de casa, tem que cuidar da casa muitas vezes quando chega, e ainda tem que cuidar dos filhos, gerando uma tripla jornada de trabalho. A questão da publicidade e mídia feminina, que são voltadas para o atendimento de padrões estéticos,
Então, a mulher perfeita, a mulher bela, se você usar aquele shampoo, se você vestir tal roupa, né? Ou também programas e mídias voltadas para atividades domésticas, né? Pode ver, o que é um programa de mulher? É um programa de decoração, é um programa que fala da saúde, que é um programa que fala da educação dos filhos. Então vejam como até a publicidade, a mídia feminina, continua reforçando muitas vezes essa desigualdade, continua reforçando essa visão. Falado disso, gente, nós vamos fazer aqui um verdadeiro ou falso. Eu achei que não ia dar tempo, mas vai dar. Mas, perdão, em vez de fazer o verdadeiro ou falso, fazendo uma improvisação aqui rapidamente. Fê, você quer contribuir? Vamos lá. Eu leio e a gente vai tocando juntos. Eu queria dizer até se você não quer falar alguma coisa a respeito do tema. Eu quero contar uma historinha rápida. Por favor. É que uma vez, lá nos Estados Unidos, descobriram que a Michelle Obama, a esposa, né, do Barack, descobriram que antes de casar com o Barack Obama, ela tinha namorado um moço que trabalhava numa lanchonete. E aí um repórter muito mal intencionado falou assim: ô, Michelle, que bom, né, que você terminou com esse moço e foi ser namorada do Barack Obama, porque agora você é a primeira dama. Se você tivesse ficado com ele, você seria a esposa de um trabalhador, né, não o presidente. Aí ela falou assim: meu bem, se eu tivesse ficado com ele é que seria o presidente. Então, a sorte foi do Obama. Exatamente, só para ilustrar como que a mulher se coloca no seu papel, né? Muito obrigado. Gente, vamos para o nosso verdadeiro ou falso, então. Vai ser 60 segundinhos, tá? Porque o nosso tempo está apertado. Vão aparecer aí para vocês as 5 afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte: apesar do iluminismo defender a autonomia do indivíduo, é possível observar nele, como parte de um contexto, e a Fê falou isso para a gente, perspectivas de filósofos que legitimam a desigualdade de gênero. 2. A saída da mulher do ambiente exclusivamente doméstico para ocupar os mesmos postos que os homens demarca a superação da desigualdade de gênero. 3. A desigualdade de gênero não causa prejuízo algum aos homens, apenas às mulheres. 4. A mídia e a publicidade feminina veiculam padrões que sempre destacam a igualdade entre homens e mulheres. E por fim, 5. Entende-se por dupla ou tripla jornada de trabalho o direito conquistado pelas mulheres de terem 2 ou 3 empregos, melhorando a sua renda. Gente, eu percebi que não vai dar tempo da gente ir para o chat, né? Então vamos direto para a nossa resposta, né? Peço desculpa a vocês, mas eu estou vendo o cronômetro rodando aqui, falando, não vai dar, né? Vejam bem, gente, de todas essas afirmações que eu trouxe para vocês, apenas a primeira é verdadeira, né? Ou seja, por conta de um contexto, mesmo defendendo a autonomia, é possível identificar no iluminismo alguns pensadores que defendem essa desigualdade de gênero. Por outro lado, por que as outras afirmações são falsas? A primeira fala que o fato da mulher ter saído de casa e ocupar postos de trabalho já superou a desigualdade. E a gente acabou de falar que não. Existe desigualdade salarial, tripla jornada, violência doméstica e etc. Além disso, se puder voltar o outro slide para mim, por favor. Além dessas 2 afirmações, nós temos também a terceira afirmação que dizia que a desigualdade de gênero não causa prejuízo para os homens, e a gente viu que causa. Eu dei um exemplo aqui no campo da educação, a gente poderia falei no campo do ramo da limpeza também, né? E causa limitações, por exemplo, eu conversava com a Fê, né, que eu tenho, a Fê está estudando psicopedagogia, e eu tenho formação em psicopedagogia e pedagogia. Que mãe colocaria o seu filho numa turma de primeiro aninho se eu fosse o professor? Ninguém, gente. Vamos ser muito sinceros. Esse professor é pedófilo. Por quê? Porque é uma profissão caracterizada como uma profissão feminina. Então isso afeta também. A mídia e a publicidade feminina veiculam padrões que destacam a igualdade. A gente viu que não. E por fim, a última afirmação falava que dupla, tripla jornada de trabalho significa que a mulher agora ela conquistou o direito de ter 2 ou 3 trabalhos. E não tem nada a ver com isso. Professores, vocês vão receber no material de vocês, quando for disponibilizado, uma sugestão de vídeo, vai estar até com QR Code, e vai ter um outro videozinho também, chamado Seminário Precisamos Falar sobre Feminismo. Se vocês procurarem na internet, vocês encontrarão. E é um seminário bem interessante, onde se discutia, né, onde se levantava a questão de como é importante e necessário discutir o feminismo no dia de hoje, para a gente entender e, como eu disse, desconstruir algumas ideias erradas também.
Peço muitas desculpas por a gente ter que ter pulado aqui algumas interações e me despeço de vocês agradecendo a presença de vocês e a companhia da Fê. Marconi, foi sensacional, foi super elucidador e deu pano para manga. O pessoal refletiu. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Obrigadíssima pela presença, a contribuição, a generosidade de todos vocês aqui no chat, por terem estado conosco. Um beijo especial para o professor Jefferson, que é sempre super, super carinhoso. Obrigado, e a gente se encontra, então, aguardo ansiosamente para a próxima quinta-feira. Um beijão. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.